Olá, seja muito bem-vindo. Olá, está começando o episódio de número 10 da primeira temporada do Conversa Segura. Já estamos passando já de 2 mãos de 2 episódio, dígitos já. e eu tô mais que animado pro tema de hoje, porque realmente quando aplicado, ele faz muita diferença e realmente é muito relevante que em todas as empresas, aonde for possível, esse conceito, né, seja aplicado, né. E eu sou o Pedro. E eu sou a Lê, nós dois trabalhamos juntos na Wix, que é a empresa que, como você já sabe, tem revolucionado a forma de fazer campanhas corporativas no Brasil e no mundo. Se você ainda não conhece, é só clicar aqui na descrição que você vai entender e vai ficar mais por dentro do que a gente faz. Isso aí, trabalhar com segurança, né, todo mundo sabe que envolve, né, lidar no dia a dia com palavras que geralmente são assimiladas com questões negativas, né, como risco, acidente, perigo. É verdade. Então, será que é possível gerenciar a segurança de uma maneira positiva? Será que existem estratégias para virar esse jogo da negatividade? E qual que é o intuito de abordar a segurança dessa forma mais positiva? Será que isso faz diferença? Né, será que isso realmente transforma, igual a gente pautou há pouco? Bom, essas perguntas e respostas todas, a gente vai ver hoje nesse episódio. A grande questão é que segurança vai muito além da ausência de acidentes. Isso, mas como é possível criar essa consciência, né? Bom, são muitas perguntas, então eu acho melhor a gente chamar logo o nosso convidado de hoje, porque aí a gente passa esse bombardeio de perguntas para ele. Verdade. Será que hoje o episódio vai ter 2 horas? Nossa, Porque, se ele poxa, responder tudo, tá bom. só na introdução já foram umas 20. Então, É mesmo. e hoje vamos receber simplesmente o gerente de saúde e segurança do trabalho da CEMIG, a Companhia Energética de Minas Gerais. E ele, além de engenheiro elétrico, ele é professor de pós-graduação na PUC Minas. E quer mais? Ele tem MBA em ESG, né, uma palavra super quente do momento, e até 2020 foi presidente da Associação Mineira de Engenharia de Segurança. Então, com vocês, mãozinhas pra cima, esse cara que é tudo isso e mais um pouco, João José Magalhães. Seja muito bem-vindo ao nosso Conversa Segura. É um prazer te receber aqui. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos que estão ouvindo também. O prazer é todo meu e é um assunto que eu gosto, amo. E eu acho que o bate-papo vai ser bom. Não sei se vai durar as 20 horas, não, tá, Pedro? A gente vai conversar bastante aqui. É a rave do Conversa Segura. Nós vamos começar hoje, que é quinta, e terminar no domingo. Tá certo? Ai, ai, ai. Bom, então vamos lá. Para a gente começar, João, conta pra gente como que é a sua rotina como gerente de segurança. Assim, dá uma introduzida para o pessoal saber como que é o seu trabalho, o que que você faz lá na CNI. Ô, Levão, primeiro ponto, assim, é muito importante a gente falar assim, as áreas de saúde e segurança, elas são técnicas e legais. Então, assim, não dá para falar só em ser um gerente administrativo nunca numa área dessa, que você se Uhum. envolve com diversas questões técnicas, muitas questões legais. A gente fala muito assim que o pessoal do o profissional do SESM, de engenheiro de segurança, técnico de segurança, médico do trabalho, enfermeiro, técnico de enfermagem, mais os outros profissionais que entram também, eles têm que ter um conhecimento muito grande de rotina. Quando a gente fala assim, como é que é a rotina de gerenciar a saúde e segurança do trabalho, a gente pensa o seguinte: primeiro, proteção da integridade física e da saúde das pessoas que trabalham na Sim. empresa que a gente trabalha. No caso da concessionária de energia elétrica, que é a CEMIG, preocupação também com a população, porque isso aqui de alguma forma é afetada pelo sistema elétrico das concessionárias de energia elétrica. Então existe primeiro a preocupação de fazer assim, que nada aconteça, nada pode acontecer. E faz muita parte de tentar mostrar para as pessoas que é o exemplo, é uma cultura, é isso que tem que valer. Quando a gente pensa assim, o que é uma área de segurança, o que é uma área de saúde? É basicamente cumprir procedimentos, cumprir regras. Então a gente está falando muito de compliance, de fazer as coisas acontecerem. E a minha rotina, quando pensa assim, é geração, transmissão, distribuição, serviços corporativos, TI, escritórios, mundo de pessoas na rua. Nós temos hoje uma força de trabalho muito grande mesmo, beirando aí 25 mil pessoas. Então você pensa que todos os dias tem 25 mil pessoas trabalhando em planta aberta, que a gente fala, que nós vamos conversar daqui um pouquinho disso. É. Então assim,
é a preocupação com que essas pessoas voltem para casa. Então, assim, qual que é o alvo de um gerente de saúde e segurança do trabalho? É que as pessoas voltem bem para casa. Não é a meta adjacente é importantíssimo, os indicadores, tudo é muito importante, mas o mais importante de tudo, que as pessoas voltem e voltem bem para casa. Se eu fosse resumir, seria isso. Aí na rotina entra questões administrativas, questões de governo, social, questões de identificação de perigos, riscos, como é que a gente faz o controle disso, sensibilização das pessoas. E às vezes nessa rotina nossa a gente tem que brincar um pouquinho. Eu falo muito com as pessoas que eu não sei cantar, mas eu gosto de cantar. Então quando a gente está fazendo algum bate-papo assim, para fixar a ideia na cabeça das pessoas, eu falo assim, gente, eu vou cantar. Não, não canta não, já canta não, que a gente não aguenta mais se ouvir. Mas é uma forma de fixar as pessoas. Aquele cara doido que canta, aquela pessoa que de vez em quando inventa alguma coisa, mas é para firmar o conceito de um assunto qualquer de saúde ou de segurança do trabalho. Então, a rotina é técnica, é legal, é administrativa, é relacionar olho no olho. A gente faz segurança no olho, a gente não faz segurança por decreto, por procedimento. E às vezes é um negócio que incomoda, porque eu aprendi uma frase que ela é ser duro com os problemas e gentios com as pessoas. Em saúde e segurança a gente tem que ser duro com o problema, mas de forma educada. Então, essa rotina nossa é a rotina, inclusive, de maturidade, de quem é um profissional da área e das pessoas que vão receber também. Então, basicamente, a rotina assim, é problema atrás do outro. Eu brinco com todo mundo que um profissional do SESC, ele apanha de todo mundo. Ele apanha do empregado quando ele defende a empresa, ele apanha da empresa quando defende o empregado, apanha do governo quando vai defender a empresa. E Coitado. mas as pessoas têm que entender que, assim, que é a cadeira que você está sentado. E não adianta. Você vai agradar alguns, desagradar outros, e a gente tem que saber conviver. Eu falo também que é o profissional mais em cima do muro que tem, no bom sentido. Porque hora você vai defender a empresa, hora você vai defender o empregado. Então você fica ali o tempo inteiro e Tem você que saber rebolar, né? tem que saber rebolar, e mesmo sem ter jogo de cintura, que eu não tenho, tem que saber. Então é mais ou menos. E se der tudo certo, sempre vai ter alguém que vai falar, estamos gastando demais com saúde e segurança, vou cortar o orçamento. E às vezes esse ponto é importante, Pedro, porque assim, é o investimento, tá? É investir em saúde e segurança, só que sempre tem questão financeira que pesa. Pô, mas não acontece nada, ainda bem que não acontece nada, porque as pessoas estão trabalhando para isso. É um exemplo que eu vi um tempo atrás, uns dias para trás agora, fala assim, ninguém chega, por exemplo, se você vai num restaurante ou na casa de alguém, se foi convidado para almoçar, você chega lá. Se tudo der certo, você vai parabéns, elogia, tudo mais. Só que se faltar sal, se faltar tempero, alguma coisa deu errado. Aí as pessoas se incomodam. Então, segurança é mais o saúde, segurança é mais ou menos isso. Se tudo está dando certo, ninguém repare. Ou seja, tudo está dentro do fluxo normal. Se faltar alguma coisa, vai acontecer um acidente, aí as pessoas vão se incomodar com aquilo. Da mesma forma que na culinária. Então, assim, se tudo der certo, rotina. Deu alguma coisa errada, olha, faltou sal, faltou tempero, sobrou tempero, não sei o quê. É mais ou menos nessa linha também. É isso aí. E, enfim, você disse, né, que o importante é as pessoas voltarem para casa, né? E que não é simplesmente a ausência de acidentes e tudo mais. Como que funciona isso, né? Olhando especialmente da ótica né, de forma positiva, assim. Qual que é a diferença e por que não é simplesmente não ter acidente? Pois é, olha só, quando a gente vai pensar assim, o que de fato é segurança? A segurança, ela deveria estar ligada lá no procedimento de trabalho, é como as pessoas executam. Só que existem alguns pontos lá, porque eu falo muito infraestrutura, condições de trabalho. Isso a empresa tem que fornecer, é como se fosse assim, olha, equipamento de proteção, treinamento, exames periódicos, tudo isso está ligado à infraestrutura, porque o que é? É a condição para a pessoa realizar. E depois, assim, venceu um equipamento de proteção, a data, por exemplo, venceu. Isso é condição de trabalho. Você tem que restabelecer condição de infraestrutura para lá no final as pessoas trabalharem com isso tudo regularizado. E muitas das vezes, em algumas empresas, a gente vê que essa parte inicial, ela não está colocada. Se essa base, que é a infraestrutura e condições de trabalho, ela não está correta, o que vai acontecer? Nós nem vamos chegar no procedimento de trabalho. Então, lá na ponta, vai estar errado mesmo. E a gente acaba gastando muito tempo com isso. Então, quando a gente fala assim, não é só ausência de acidente, porque às vezes eu comento muito que algumas empresas assumem taxa de frequência, que é número de acidentes por 1 milhão de horas trabalhadas, e outras taxas de gravidade, que é dias perdidos e debitados, só para a gente ter uma ideia. As pessoas vão controlar a taxa de gravidade. A gente não controla. Porque imagina o seguinte, vários de nós passamos por a situação, a gente tem que controlar acidente, é a ausência de acidente, mas tem que controlar com treinamento, preparação, equipamento de proteção, toda uma infraestrutura, condições de trabalho para fazer. Aí vem uma carreta na contramão e acerta o veículo, por exemplo, quando a gente está falando em planta aberta, as equipes que estão no campo.
tinha treinamento, tinha direção defensiva, o veículo tudo certinho, mas veio uma carreta na contramão e aconteceu acidente de trabalho. Aí a pessoa faleceu. Isso é um acidente que aquele empregado, aquela empresa, ela não controla. Então, assim, infelizmente, essas questões, elas não deveriam acontecer se todo mundo cumprisse, mas se alguém descumprir, mesmo que seja uma outra pessoa, um terceiro, vai afetar alguém da empresa ou uma família, alguma coisa assim. Então, quando a gente fala assim, a gente não pode pensar em ausência de acidente, porque quando a gente tem ausência, a gente pensa assim, tá tudo tranquilo. E eu aprendi uma frase com meu pai que é muito importante e eu gosto muito de citar isso e às vezes até me emociono porque é gostoso ter aprendido isso com ele. Ele falou assim, João, a gente só respeita se a gente tem medo, mas o medo no bom sentido. Você não excede um limite de velocidade porque você tem medo que aconteça alguma coisa. A partir do momento que você fala assim, eu não tenho mais medo, pode estar em 110, 120, 130, os carros hoje são muito bons, então você acaba cometendo um erro, que ele é um erro bem sucedido. Por que é erro bem sucedido? Porque não aconteceu um acidente. Só que em um momento qualquer aquilo pode acontecer. Então, quando as pessoas pensam o seguinte, é ausência de acidente? Não, porque pode ser que muitas e muitas pessoas estão descumprindo algum desses procedimentos de infraestrutura, quando vão no trabalho, e em um momento qualquer vai acontecer acidente. E qual que é a sorte nossa? Ainda bem que a menor parcela das não conformidades ou dos descumprimentos é o que ocasiona o acidente. A gente fala assim, o acidente não é uma causa só, são várias causas. Então, assim, tem que ter um alinhamento de causas para poder acontecer aquele acidente. E aí, qual que é o grande desafio? Fazer com que as pessoas pensem dessa forma. Quando a pessoa pensa assim, poxa, não está acontecendo acidente, então tá tudo certo, não está tudo certo, não. Não necessariamente é um ambiente seguro, né? Porque a segurança não é só a ausência do mal, vamos dizer assim, né? Exatamente. Eu vou dar um exemplo que é que todo mundo conhece bem, quando você está numa estrada, época de viagens, que você vê gente ultrapassando faixa contínua e tudo mais. Todo mundo está descumprindo, todo mundo está descumprindo. Só que não acontece acidente toda hora. Então, é um ambiente seguro? Não é. Porque se tem alguém descumprindo alguma regra, ele deixou de ser um ambiente seguro. Só que precisam várias ocorrências, por exemplo, a pessoa tem que ultrapassar em faixa contínua, tem que ser na curva, tem que vir um carro do outro lado, tem que assustar com alguma coisa, ou seja, são várias coisas que vão causar o acidente. Então, não necessariamente um local que não tem acidente, ele é seguro. E um exemplo disso também, quando a gente pega a pirâmide de acidentes lá de Frank Beard, lá de trás, que tem lá uma série de acidentes que acontecem, de danos materiais, lesões pequenas, para depois ter acidente grave ou fatal. Você precisa ter 600 na base para acontecer um acidente grave. Então, 600 vezes aconteceu uma não conformidade, 600 vezes aconteceu algo no ambiente inseguro para acontecer um acidente grave. Então, não quer dizer, então, aquela base lá que alimentou 600 ocorrências erradas, é uma base que toda hora está acontecendo uma conformidade. É seguro, não é seguro, mas até completar os 600, isso é estatístico, né, gente? Não pode ser uma regra geral, Sim. mas não quer dizer que é seguro, não. Então as pessoas têm que pensar muito nisso. E como é que a gente convence as pessoas? É fazendo isso que a gente está fazendo, é conversando. E às vezes é difícil que nos ambientes todos de trabalho, o pessoal fala assim, pô, vem o pessoal de segurança, gente, vem para poder ajudar. Nós queremos proteger a integridade física das pessoas, das instalações e a saúde das pessoas também. Tá? Mais ou menos, então, um ambiente seguro é ausência de acidente? A sua pergunta, de forma alguma, deveria ser, mas não é assim. Certo. E aí, então, pensando em quem também trabalha com segurança, pessoa que é gerente ou então que atua na área de segurança em qualquer categoria, assim, qual que é a importância de criar essa visão para a segurança de uma forma positiva, assim, de tentar desmistificar esse olhar de que segurança é só sobre perigo, risco, acidente, enfim, qual que é a importância de virar essa chave? Olha, quando as pessoas passarem a entender que segurança é vida, é respeito à vida, o maior valor nosso é respeito à vida, aí nós vamos começar a entender que é diferente, porque não adianta, a gente fala muito de exemplo, tá? Não adianta eu falar uma coisa e fazer outra, não adianta falar o seguinte, assim, é um negativo, ô João, você fica procurando problema para poder resolver, para poder mostrar que está trabalhando, não é isso, eu queria não achar, porque a gente Gasta para coçar. Exatamente, a gente gasta muito, mas muito tempo, quando acha um problema, a gente gasta muito tempo para tratar. Uma hora, PowerPoint, parada, tem que conversar com todo mundo. Se todas as pessoas fizessem a coisa certa, seria muito mais fácil. Agora, como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente tem que fazer com que as pessoas entendam que segurança é proteção da integridade física das pessoas e das instalações, porque se ela não for para o lado das pessoas, que é uma pena, que deveria todo mundo ir para o lado das pessoas primeiro,
mas é uma pessoa ligada muito às questões financeiras, negócios, tudo, mas não tem problema nenhum. Pense que uma não conformidade de segurança pode causar um estrago muito, muito, muito grande. Então, quando a gente pensa dessa forma, assim, as pessoas têm que entender. E mais do que isso, quando a gente pensa assim, a segurança ela não quer atrapalhar processo nenhum, e não quer mesmo, tá? A segurança quer fazer com que os processos funcionem cada vez mais. Empresas produtivas, empresas que entregam aquilo com resultados financeiros, que afinal de contas a gente trabalha para poder receber, então a empresa tem que estar bem para a gente poder receber também, todo mundo ganhar com isso. Só que às vezes ela é um pouquinho tratada diferente, porque existem pessoas que burocratizam a segurança e a saúde no trabalho. Eu falo muito que quando algo de saúde e segurança começa a ficar grande demais, tem um negócio errado. Ou seja, não se cria elefante branco para poder falar que você faz segurança. O ideal de tudo, eu comento com todo mundo, é igual o filho da gente. Se você conversa muito com eles, eles vão começar a pegar o seu jeito e vão entender o recado que você quer passar. Se você não conversa muito com eles, alguém vai conversar e talvez dê uma visão distorcida do contexto. E é engraçado que quando eu estou conversando com algumas pessoas, a pessoa fala assim, o professor, então, nessa amiga mesmo, ô João, isso pode ou não pode? Eu sempre falo assim, depende do contexto. Virar para mim e falar assim, ô João, eu posso descer uma escada sem segurar no corrimão? Vamos dar um exemplo básico demais. Aí eu falei, gente, depende do contexto, porque antes da pandemia, ninguém pegava em nada. Durante a pandemia, você não podia encostar nada. Aí você tem que aumentar a sua percepção de risco, o seu cuidado. Aí você não vai descer de salto, de sapato escorregado, eu sei. Existem outros controles para fazer. Mas a gente tem que entender que o contexto é que vai fazer com que as pessoas tomem ou não alguma decisão. E a gente tem que convencer as pessoas disso. A mesma coisa de virar para vocês. Eu vou fazer uma pergunta aqui, não para poder constranger vocês, que vocês vão entender. Vocês dois têm CNH? Carteira, né? Sim. Eu também vou levantar a mão. Levanta a mão. Vocês têm CNH? Sim. Algum de vocês nunca descumpriu uma regra de trânsito? Nunca? Eu já tomei algumas multas, Eu infelizmente. já também. E aí, olha só, e eu me incluo nisso também. Se nós descumprimos uma regra de trânsito, nós descumprimos um procedimento. A gente não pode falar que a cultura de segurança nossa ela é forte. Então, e aí, é esse o sentimento que a gente tem que passar para as pessoas. Fala assim, se tem regra, é para cumprir. Alguém pensou naquela regra, é para te proteger. Ah, não, mas aqui eu tô vendo, é faixa contínua, eu tô vendo, dá para ultrapassar. Às vezes ali tinha uma placa de escola, tinha uma placa de travessia de pedestre, que já não tá ali mais naquele local mesmo, mas aí de repente você toma um susto daquilo ali. Então, quando eu uso esse exemplo da CNH, não é para constranger, não, porque todo mundo é assim, todo mundo já parou na fila dupla. Não tem problema, rapidinho. É rapidinho, eu vou parar nessa vaga de deficiente que são 2 minutos. Aí chega uma pessoa com um portador lá de deficiência, ele fica 2 minutos esperando você sair, que fala assim, não, desculpa, não sei o que. Você tá falando a vida daquela pessoa, ou seja, regra é para ser seguida ou para ser questionada. Às vezes a gente não concorda com a regra, a gente tem que questionar, mas até que mude a regra, vale a regra que está sendo colocada. Então a gente tem que convencer as pessoas disso. Quando eu fiz a pergunta da CNH, é para a gente pensar mesmo, nós temos efetivamente a cultura de segurança? Não temos aí, todos nós, tá, gente? Todos nós. E por mais que não tenha acontecido um acidente, a segurança em si não foi cumprida, né? Que é o que a gente tá conversando desde o começo. Legal. Exatamente. O que eu tô pensando aqui, que tipo assim, tem várias indústrias, não sei se chega a ser a maioria no Brasil, né, que são totalmente principiantes, se levar em conta esses conceitos que você trouxe aqui agora, né? Tem máquinas que são perigosas, não têm os mecanismos de proteção adequados. Em vários casos, imagino que, poxa, teria que mudar praticamente a planta inteira, né? Milhões e milhões de reais em investimento só para começar a trabalhar a segurança de forma mais positiva e evitar, né, tantos de acidentes que geralmente acontecem nesses ambientes. Poxa, se eu sou um engenheiro de segurança do trabalho ou um técnico de segurança do trabalho, começa a trabalhar num local hostil, não sei se é a melhor palavra para falar. Com uma cultura de segurança ainda baixa. Exatamente. E aí, o que eu faço, né, para aplicar a segurança de forma mais positiva num ambiente como esse? Eu tenho que convencer a galera a trocar as máquinas todas? O que você faria, assim? Ô Pedro, eu vivi um exemplo desse com um amigo meu, ele me chamou, ele montou uma fábrica de artefatos de cimento, tá? Aí ele falou assim, vamos lá pra ver como é que tá. Eu assustei como qualquer pessoa assustada. Chega lá, essa pessoa tirando de dedo, sem camisa. Caraca. Eu me arrasto tudo quanto é jeito, eu falei assim, mano, deixa eu entender o que você quer. Ele falou, não, João, eu quero não ter problema nenhum legal e problema técnico também.
só que eu não tenho dinheiro. É exatamente essa pergunta, Pedro. Nós não combinamos, mas é exatamente essa pergunta. Aí eu virei para ele e falei assim: olha, você tem que mudar o conceito das pessoas. Se você não muda sem mudar a cultura, e vai falar assim: em um ano você vai mudar isso? Infelizmente, não. Ah, eu jamais você concorda com isso? Eu não concordo com isso. Não concordo em deixar lá. Só que existe uma questão social envolvida que nós vamos mandar todo mundo embora e fechar tudo. Então você começa a conversar com as pessoas, conversar muito. Aí eu fui algumas vezes lá, eu gosto de fazer isso de forma voluntária, é bom, eu gosto, é para ajudar as pessoas. Aí o que que acontece? Você chega lá, você vai conversando com as pessoas, convencer eles que tem que usar uma botina, convencer que tem que usar uma blusa de manga comprida. Hoje mas é quente demais, pô, mas o cimento ele vai agredir sua pele, isso aqui vai ter problema. Viu? Poeira, gostou de poeira, aí você vai falar de silicose, você vai falando de uma série de coisas. Então assim, aí você começa quase a fazer um plano de ação para regularizar suas situações. Mas tem que ter o engajamento do dono, o engajamento da liderança e dos próprios empregados. E essa situação foi engraçada, que você olha uma foto de quando eu fui lá a primeira vez e hoje como é que está a empresa. Existem vários pontos de máquinas lá, então eles criaram barreiras nas máquinas feitas com solda mesmo, para proteger. Você não precisou trocar a máquina, mas criaram a proteção. Lá na NR12, ela estabelece algumas situações. Então, se você olha aquilo lá, está seguro, não está bonito. Tá? Então, é esse que é o ponto que a segurança tem que fazer. Você tem que reconstruir tudo, não tem que. E às vezes a segurança, os profissionais de segurança, eles são um pouco mal vistos, que você tem que trocar tudo. Gente, isso é um mundo ideal. Quando veio a revisão da NL12, eu falo para todo mundo, foi a melhor norma de engenharia que saiu, e foi mesmo, tá, gente? Só que, em termos de aplicabilidade, você tinha que reconstruir o parque industrial do Brasil. E não dá para fazer isso da noite por dia. É. Fazer. E eu sempre falo para todo mundo, gente, engenheiro é para pensar. As profissões que são analíticas, você desenvolve um raciocínio para pensar. Então, fala assim, qual que é o objetivo da máquina? Produzir sem que ninguém se acidente. Essa máquina está cheia de pontos aqui que podem ser arriscados. Põe o engenheiro para pensar assim, como é que você protege a integridade física dessas pessoas. Não vai ser tudo aquilo que está certinho, não, mas você proteger. A finalidade, junto ao Ministério do Trabalho, essa finalidade não é cumprir norma. A finalidade é você proteger o trabalhador. E as próprias normas falam que desde que seja analisado, assinado por um responsável técnico, você pode fazer as mudanças. Então, é esse o raciocínio que a gente tem que levar para todos os profissionais, não é só da engenharia, não, tá? Assim, porque existem soluções que elas não precisam ser soluções de trocar tudo, não. E às vezes assusta. Tem profissionais que falam, você tem que trocar máquina, não sei o que, a importada não dá, vem cá, tem que adaptar. E eu vou citar um exemplo de uma outra indústria que eu fui, que é engraçado, porque trouxe uma máquina importada. Ninguém chega na planta, mas o muro que vai lá para a área produtiva era um muro de 1,5 m. Aí chegou um fiscal do Ministério do Trabalho lá e falou assim, tem que ter um sensor, porque alguém pode invadir lá. Aí essa pessoa me chamou também para conversar, um amigo meu. Aí eu falei assim, gente, ninguém vai lá. A pessoa trabalha tudo automatizado, na cabine de ar-condicionado, não tem passagem para lá. Aí eu conversei com esse auditor do Ministério do Trabalho para entender o que mais a norma não está assim. Eu falei assim, mas qual que é o risco de alguém se acidentar? Ele falou, João, não tem, mas está na norma. Eu falei assim, mas não é para isso que é engenharia. Aí conversei com o engenheiro que é o responsável. Ela falou assim, desenho é diferente. Fez um desenho lá, justificativa tudo, e passou, porque realmente não existia o risco de alguém se acidentar. Só que a pessoa fica assim, gente, engenheiro não é Claro, né? Só na regra, está na regra e não pensa no resultado ou no objetivo daquilo. e mais do que isso, sabe, Lê, é pensar o seguinte, quando qualquer profissional, ele estuda para ser analítico, para analisar e tomar decisão. E nas engenharias, nas profissões que são regulamentadas, que tem habilitação, que tem conselho de classe, é para fazer isso, é para a pessoa falar assim, eu assumo, eu fiz e assumo e está certo. E garantir que está certo para proteger aquela pessoa que é um artífice, que é um trabalhador. Só que as pessoas têm medo de fazer isso por você. É. Responsabilidade, gente, tem que fazer isso, senão nós vamos virar um monte de elefante brancos também. É verdade. E o exemplo, ser uma pessoa que serve de inspiração para as outras, tem a ver com essa segurança positiva também? Ele tem muito a ver, porque quando a gente pensa assim, exemplo, hoje todo mundo vê tudo que todo mundo faz, tudo que todo mundo faz. Então, por exemplo, não dá para falar em uma pessoa, falar assim, você não pode usar o celular enquanto dirige. Você fala isso para todo mundo, mas não, mas eu precisei porque era minha esposa, era meu marido, era meu filho, é um negócio de emergência. A gente está errado. Eu, para vocês terem uma ideia, eu quando assumi a gerência de saúde e segurança já lá em 2005, tá? Então já tem um bom tempo, já a gente vai falando qual que é a minha idade, né? Tipo, é até engraçado porque eu coloquei para mim e falei assim, gente, eu não posso, você passa a ser mais observado pelas pessoas. Então, meu celular, ele ficava no silencioso para baixo. É para eu não ver que tá tocando mesmo. E
E aí, quando eu estava dirigindo, aí quando eu parava lá, você tinha uma chamada, retornava, alguma coisa assim. E quando eu tento falar isso com as pessoas falam assim, João, mas é radicalismo. Não é radicalismo. Você tem que fazer certo, porque é certo, e mais do que isso, dependendo da posição que você está, você passa a ser observado com olhares diferentes. Aí, por exemplo, se eu for, imagine que eu vou sair aqui para atravessar uma rua. Se tem faixa de pedestre, eu tenho que ir na faixa de pedestre. Não tendo faixa de pedestre, tem que parar, olhar para um lado, olhar para o outro. Que bom que tivesse faixa de pedestre em todos os locais, mas não tem. Então você tem que aprender a ver o perigo e o risco. E aí fazer o controle daquele risco. Então, se você vê uma pessoa que passa correndo na frente de todo mundo e fala assim, não, segurança para mim é valor. Gente, não é valor. Não é. Para essa pessoa, não é. Então, são esses pontos que a gente tem que começar a prestar atenção e aí, de uma forma muito tranquila, por exemplo, imagine que eu tenho que fazer uma parada de máquina. Tem uma máquina que eu vou ter que parar para dar manutenção. Você vai lá, desliga, faz o aterramento, faz tudo, isola a área para poder trabalhar. Alguém vira e fala assim, João, não precisa isolar a área não, ninguém vai vir cá não. Às vezes o isolamento é para você delimitar e para você falar o seguinte, ó, eu estou trabalhando aqui, não que alguma pessoa vá lá, mas é para aquilo ali virar costume. Por exemplo, a gente vê direto, o engenheiro entra numa obra, põe o capacete e vai. Independente se vai cair alguma coisa na cabeça dele. Mas por que isso é importante? É para as pessoas olharem e falarem assim, poxa, ele sempre está com capacete. Quando a obra vai crescendo, vai mudando, aí já passa. Então, se ele acostuma sempre estar com capacete, ele não começa a criar regra. Olha, se a obra está no início ainda, não precisa de capacete, com a obra É, de capacete. vai abrindo precedente para o erro do outro, né? Exatamente. Você vai criando a regra, você tem que ficar lembrando das regras. Então, você não cumpre regra, você põe botina com capacete, por exemplo. Aí você vai entrar na obra, põe o protetor auricular e vai. São essas coisas que a gente tem que começar a pensar como sempre sendo o exemplo. E às vezes o exemplo é até para educar as pessoas. E tem um negócio interessante que a gente fala muito de álgebra de Boyle. Você já ouviu falar? Não. Coisa mais louca. Você imagina o seguinte, a eletrônica usa muito isso. Aí vocês vão entender o que eu quero falar. É algo muito complicado que entra no computador, por exemplo, e sai alguma coisa, sai a imagem aqui que nós estamos vendo. Então, muita coisa, assim, um processo complexo sai em algo simples que é a imagem. Segurança é mais ou menos isso. A gente toda hora tem que pensar em álgebra de Boyle. Então, a sinalização de segurança ela é simples. Por que você vai na fábrica e tem lá um desenho do capacete, da botina, alguma coisa assim? Não adianta eu escrever lá, vou utilizar a botina, do capacete, fica um texto, quase um livro, e ninguém vai ler. Então, quando você bate o olho naquele, você não precisa ensinar para ninguém que aquilo é para usar capacete. Isso é a lógica de Boyle aplicada na sala de segurança. Sim. Então, isso, quando a gente fala isso, é exemplo. Você não precisa nada diferente disso. Só de bater o olho no líder, né, ali na pessoa que é referência, a pessoa já entende, ó, então realmente é importante. E simplificar. Quando a gente simplifica, fica tudo mais leve e mais fácil. E o exemplo é a melhor forma de simplificar. Quando você vê alguém agindo, você fala, opa, eu tenho que ser bem parecido com ele. E no começo você falou sobre essa diferença da segurança nas plantas abertas e nas plantas fechadas, assim, existe diferença mesmo? O que é isso? Qual que é essa questão? É que na planta aberta não tem como botar sinalização nem nada. Olha só, o que é uma planta aberta e o que é uma planta fechada? A planta fechada é dentro de um muro. Então, assim, tudo acontece no local fechado, que é muito mais fácil de controle, as pessoas só têm acesso a pessoas que você sabe. Então, isso é uma planta fechada. A planta aberta é na rua. Por exemplo, a CEMIG, as concessionárias de energia elétrica da forma geral, eles trabalham muito em planta aberta e tem planta fechada também. São as pessoas na rua. Então, quando você vai fazer uma atividade num poste, por exemplo, separar o veículo, colocar os cones, fazer toda a sinalização ali, aquilo ali virou uma planta fechada. Agora, qual que é a diferença? Você está na planta fechada, tem muitas indústrias que são assim, que às vezes o supervisor, o chefe da seção, o gerente, ele levanta a cabeça assim, olha para o lado e ele vê todo mundo. Planta aberta, você não vê todo mundo. Aí, qual que é a grande diferença? Plantas abertas, você tem que empoderar as pessoas, você tem que dar treinamento, você tem que dar autonomia para as pessoas, para elas fazerem, porque elas tomam decisão o tempo todo. É como eles tomam conta de tudo deles. E às vezes não São a última instância ali naquele momento, né? são a última instância e tomam decisão o tempo inteiro. Por exemplo, uma pessoa que vai subir no poste para fazer uma atividade, ele tem que olhar a posição de escada, se tem gente embaixo, se não tem, sinalizar, se está na contramão, se não está, se tem abelha no poste, é tão complexo e ele vai tomando decisão até o ponto de eu não posso fazer essa atividade. Então, assim, empoderar as pessoas, dar autonomia para elas tomarem decisão e ensinar como fazer, porque não tem ninguém para eles perguntarem. Então, essa é a grande diferença. Tem diferença? Tem. A planta aberta ela é muito mais complexa, nós precisamos de pessoas com mais autonomia, mais empoderamento e com a condição de eles fazerem e uma crença muito grande de, assim, eles cumprirem aquilo que tem que cumprir. A planta fechada é um local mais vigiado, vou falar assim,
Então, de controles muito mais fácil, até porque você não tem terceiros. Você não tem um carro, você não tem um vizinho, você não tem um assalto, você não tem uma arma, você não tem nada disso na planta fechada, né? Uhum. Verdade. É. E assim, positividade na segurança do trabalho necessariamente tem a ver com diversão, com lúdico, né, com entretenimento. Assim, não tem nada a ver, são coisas completamente apertadas e a diversão é opcional. Olha só, cada um tem um estilo, sabe? E a gente às vezes precisa criar o estilo para poder fazer, porque segurança é o que eu falei lá nisso. Você tem que ser duro com os problemas e gentil com as pessoas. Então, por exemplo, se eu pegar alguém que está num veículo com pneu careca, por exemplo, pneu abaixo do TWI sem condição lá, eu tenho que ser duro com o problema. Mas chamar a pessoa e falar assim, fulano, e conversar com ela numa boa, para ele virar e falar assim, poxa, o João está preocupado comigo. Essa que é mais ou menos a lógica. E quando a gente fala na parte lúdica, gente, eu até brinquei com você, eu não sei cantar, mas gosto de cantar. Aí você começa a criar situações para as pessoas começarem a lembrar daquilo, porque cada pessoa, Pedro, vai receber a mensagem de uma forma. Um é sério, o outro é na brincadeira, um é cantando, o outro é do outro jeito. E as pessoas são diferentes, tem que ser diferentes mesmo. Então tem que existir uma percepção de quem que é aquele público, e às vezes você vai falar para 50 pessoas, para 100 pessoas, 2 ou 3 vão assimilar com aquele seu jeito. Você fala assim, consegui ajudar 2 ou 3 pessoas. As outras pessoas vão ser com uma outra forma. E tem gente que você precisa ser mais rígido, tá, Pedro e Lê? E às vezes isso incomoda. Quando você chega para alguém e fala assim, você pegou uma coisa errada, pegou 2 coisas erradas, aí a legislação pede que você, inclusive, tome decisões diferentes, que você seja mais rígido com aquela pessoa. Mas na primeira vez, então você vai graduando a forma que vai agindo, e isso é muito complicado, porque às vezes as pessoas não recebem isso muito bem, não, tá, gente? Então, a forma lúdica, por exemplo, por que a gente brinca muito? Você vê assim, família gravar vídeo, papai, tome cuidado, papai, não usa capacete, papai, não sei o que. Eu acho que isso, capaz. É Só verdade. que essas campanhas, elas são motivadoras por um período curto. Então, elas têm que ser constantes, para ser. E uma pessoa fala assim, mas que bobeira, cara. E esse outro fala assim, nossa, que legal, minha família. Então, assim, cada um vai entender de um jeito. Às vezes você chama um palhaço para fazer uma palestra, por exemplo, que ele vai mostrar situações reais, só que de uma forma cômica. A pessoa vai falar assim, nossa, que legal, que bacana isso aqui. Aí ela vai lembrar por um período. Só que depois você tem que ir alimentando. Uhum. Só que você tem tempo para fazer, tem que ter tempo para fazer isso. E o ponto importante que eu falei lá de infraestrutura e condições de trabalho, quando o problema nosso está lá no topo da pirâmide, é só no procedimento mesmo, a gente tem mais tempo para fazer essas campanhas. Quando nós estamos com muito problema de infraestrutura, de regularizar coisa que é básica é um pneu careca, é um carro que está em condição, uma luva que está rasgada, você gasta muito tempo com isso. E é a parte que as pessoas vão sensibilizar. Então o desafio é você saber qual que é a medida para fazer tudo isso funcionar. Mas é divertido de qualquer forma, viu? Bacana. Verdade. E de que maneira que você faz, assim, que você indica essa questão de se tornar um líder disponível, um líder servidor, sabe? Como que a pessoa pode trabalhar isso e como que ser servidor, como estar disponível para servir, faz diferença na segurança positiva? Olha, quando a gente fala em segurança e saúde, a gente sempre tenta colocar os dois temas que são muito importantes. A vida nossa é servir o tempo inteiro. Você imagina, É verdade. treina as Eu amo pessoas. falar isso também. E não tem jeito de ser diferente. Você treina as pessoas, você conversa com as pessoas, você fez uma coisa errada, você tem que chamar a pessoa, ser duro com os problemas, gentil com as pessoas. E você vai fazendo isso o tempo inteiro. Para que você está fazendo? É quase uma função social. Você, ô, gente, eu estou fazendo isso é para te proteger. Me entenda que eu quero te proteger. Amar Essas é pessoas, servir, né? amar é servir. Então, quando você faz isso, eu falo para todo mundo que só dá para ser um profissional do SESM, de profissional de saúde e segurança, aquela pessoa que tem condição de servir. Porque a pessoa que não tem condição de servir, ela não consegue fazer isso. E não consegue mesmo, tá, gente? Ela toda hora vai ficar se questionando. E dá trabalho. Você imagina, eu vou lá e vejo a Lê sem capacete uma vez. No dia seguinte eu vou lá e a vejo de novo sem capacete. 3, 4, 5, 6 vezes. Eu tenho que chegar e falar assim, Lê, deixa eu te falar, eu vou te ajudar, eu vou te tirar dessa função que precisa de capacete, porque você não tem perfil. Ah, mas por que eu não tenho perfil? Porque você não usa capacete, ou não usa luva, ou não usa botina, ou não usa óculos, ou protetor auricular. E a gente tem que ter maturidade para isso. Mas a primeira ocorrência, você conversa. A segunda você pega um pouco mais pesado, a terceira, e aí você vai caminhando para isso tudo acontecer. E aí, você servir, eu falo para todo mundo assim, quando a gente protege a integridade física das pessoas, protege a saúde das pessoas, nós estamos servindo. Nós temos a obrigação de servir. E quando a gente serve, nós estamos chegando ao objetivo principal do profissional de saúde e segurança do trabalho, que é
proteger a saúde e a integridade física das pessoas e para o dono das instalações. Então, o papel nosso é servir todo mundo. E é engraçado porque as pessoas do SESMIT, de uma forma geral, são envolvidas em projetos sociais, são envolvidas em temas religiosos. Então, isso é característico delas. Então, assim, então você vê que está na essência das pessoas. Dá para transformar, dá para transformar. Algumas pessoas vão ter mais dificuldade disso. Mas nós sempre temos que pensar o seguinte: se você aprende a servir, você faz as coisas acontecerem da forma muito melhor. E você até, assim, expandindo a visão, você até enxerga a vida de outras formas, né? Porque até fora do trabalho da segurança e da saúde, no seu horário de trabalho ali, essa visão também transforma a sua forma de cuidar, né, dos outros, do próximo, enfim, essa visão da segurança também dá para todo mundo levar para a vida, né? Tá? Olha, e isso é tão importante quando a gente fala assim, levar para a vida. Aí você pensa o seguinte: imagine eu na minha casa tem que estar tudo certo. Mas por que tem que estar tudo certo? Exemplo, e fazer as coisas funcionarem do jeito que tem que funcionar. E às vezes, quando eu chego na casa de algum conhecido meu, eu acabo conversando com educação, gentil com as pessoas, duro com os problemas de algumas situações que eu vejo. E tem gente que recebe bem, tem gente que não recebe bem, mas eu não tenho problema nenhum, que eu comentei. A gente apanha de todo mundo, então se eu apanhar do amigo meu também, eu vou entender que eu tô apanhando pro bem dele. Eu tô sentindo, é como se fosse uma pessoa que, por mais sofrimento que tenha, ela vai fazer aquilo ali de bom coração para ajudar Tira aquela o produto de pessoa. limpeza ali da frente da criança, Da parte de baixo, coloca no armário em cima. né, ele já chega olhando tudo, né, na cara. Isso aí. Mas por que isso é importante? Eu vou dar um exemplo aqui que é muito comum. Hoje todo mundo faz. Hoje quem tem filho, hoje, gente, celular. O que muitas pessoas fazem? Eles vão lá, conectam o celular na tomada, coloca aqui, deixa carregando e vai falar, por exemplo. Toda vez que eu vejo isso, eu falo: gente, não faz isso não. Por quê? Isso aqui é uma bateria totalmente fechada. Então, se fechar um curto nela aqui, ela começa a expandir, ela vai fervendo e ela explode. Se ela estiver na sua mão e você digitando, o celular explode e arranca a mão da pessoa. No rosto, em 2021, nós tivemos 8 pessoas que morreram porque o celular explodiu no rosto. Estava carregando, explodiu. Então, quando eu vejo isso, eu conto isso, já, mas 8 em 200 e tantos milhões de aparelhos, eu falei assim: olha, é pouco, mas se for na sua casa, mudou sua vida toda. Então, aí a pessoa desarma, mas assim, eu tento usar isso, é servir. E tem gente que fala assim: mas que frescura, não é assim também. Eu falo assim: gente, estou tentando te ajudar. Você pode continuar fazendo, eu não queria que você fizesse, porque aí você está prejudicando o seu filho. Filho hoje, o que é calmante de filho? Ah, vai assistir um filme no celular, YouTube, não sei o quê. Aí acabou a bateria, conecta lá, o pai e a mãe deixam. Então, são pequenos cuidados que servem para a vida e que, de novo, nós vamos servir essas pessoas que nós estamos orientando. Não é ser chato, não. A gente tem que fazer isso virar nossa rotina. E quando entra na rotina, você fala de uma forma leve, sem por isso: eu não vou sofrer, não. Ah, mas fulano não gostou, não tem problema, eu ajudei, que a pessoa um dia ele vai ver que eu ajudei. Eu acho legal ver essa visão, assim, que não é a visão só do trabalho. O João é o exemplo perfeito de que essa segurança positiva permeia toda a visão da vida. E, João, antes do nosso ping-pong, peraí que eu tenho só mais uma Não aqui. vai, não vai. Se porventura, né, num dia de maldade, só pra gente esclarecer mais a segurança positiva, eu quiser aplicar a segurança negativa, o que eu tenho que fazer? O que na prática eu não posso fazer, mas infelizmente tem gente que faz. E não deveria ser feito para colaborar com uma segurança positiva. Ô Pedro, eu vou falar assim: todas as vezes que a gente tem pressa, a gente faz isso aí que você falou. Todas as vezes. Imagina o seguinte: eu tô precisando, nossa, meu celular parou de carregar, tem a televisão ligada no tomada. Vou dar um exemplo de casa que é mais fácil para todo mundo entender. Você liga 3, 4 aparelhos e tem uma cortina lá. Você sabe que não dá para ligar aquele tanto de aparelho lá, mas vou precisar deixar carregando, máquina batendo, não sei o quê. A tomada vai esquentar. Por quê? Você não usou o filtro de linha, que tem o fusível, tudo certinho. Aí vai pegar fogo. Por quê? A pressa, às vezes, muitas das vezes, é falta de informação. Quando a pessoa não tem informação, aí a gente tem que informar. Quando a pessoa tem informação e ela descobre porque está com pressa, tem que fazer alguma coisa, questões que eu falei da CNH: eu parei rapidinho no lugar proibido. Aquilo ali pode causar um transtorno para alguém, que às vezes que não seja um acidente, mas pode ser um transtorno. E muitas das vezes, eu vou dar um exemplo por exemplo, imagina que eu estou aqui na minha casa, eu tenho que trocar uma janela. Eu tenho que tomar cuidado de como que a pessoa vai trocar aquela janela. Não sou eu que vou trocar, é a pessoa que vai trocar. Mas se eu ver que ela está fazendo errado, eu penso: não, eu contratei, é problema dele, e eu sei que ele está errado e eu não tomar atitude, o que vai acontecer?
eu estou presenciando, estou sendo testemunha de um ato errado por um interesse meu. E esse conflito de interesse ele acontece o tempo inteiro, porque é igual quando a gente fala assim da propina, do suborno, e as pessoas têm até uma brincadeira que eles falam assim, todo mundo tem um preço. Você fala assim, te dou R$ 10 para fazer isso. Não faz jeito nenhum, 100, você fala 1.000, aí eu começo a pensar. Aí, se a pessoa cede a isso, ele está fazendo isso que você falou, é a segurança negativa. Ele sabe que está errado, Pedro. Ele sabe que está errado e ele se vendeu por um preço. Isso tem a ver com produção. Aí eu preciso entregar uma obra. Eu vou descumprir alguns procedimentos para poder entregar a obra no dia. E eu falo para todo mundo que a gente não pode manchar o nosso resultado de sangue ou de qualquer outra coisa com acidentes. Porque imagina que eu tenha que entregar uma obra. Eu falo assim, gente, descumpre alguns procedimentos para entregar. Se alguém acidenta, o que aconteceu? Eu manchei a minha obra com acidente. Aquilo vai ser o resto da vida. Eu vou dar um exemplo que acontece muito nas concessionárias aí. Aí você reformou seu apartamento, você vai lá no terceiro andar, bacana, você vai trilho de cortina. Não, eu quero um trilho grande aqui na sala, só que ele não passa no hall da entrada, não entra no elevador. Aí você vai puxar o trilho, você vê a pessoa puxando o trilho de cortina pela janela. Quando ele vai entrar no apartamento, o que ele faz? Ele vai virar assim, esbarrar Aquela ficha de energia. e vai morrer. Então você imagina, a sua casa, que é o seu sonho, que você sabia daquilo ali, o cara vai saber. Ou faça um amigo, deixa eu te falar, sobe isso pela lateral, ou então tome outros cuidados. Então são coisas que a gente fala assim, por um interesse particular, mesmo que seja imperceptível, você acaba cedendo a não cumprir e não cumprir uma questão de segurança. Aí é a parte negativa. Você vê naquilo ali, você, não vai acontecer nada não. Você está destruindo o valor. Então, e se a gente vai cumprindo tudo que tem que cumprir, nós estamos construindo valor. E em segurança do trabalho, a gente fala assim, quanto mais nós construirmos valor, melhor vai ser o mundo. Quanto mais nós destruirmos valor, um momento vai acontecer um acidente com a gente, com um familiar nosso, com um colega de trabalho ou com alguém. Então nós temos que ensinar para todo mundo, construa valores e siga aquilo que está escrito. Se você não concorda, questione, mas siga até mudar, sempre. Nossa. Bacana. Aí, segurança positiva é mudar a visão no geral. Realmente. Então vamos lá, vamos Ping-pong. passar para a nossa parte do ping-pong, que são 5 perguntinhas que todo convidado que passa aqui no Conversa Segura responde de bate-pronto. Então a gente vai começar com a primeira, que é um livro ou um material que todo mundo que trabalha com segurança não pode deixar de ler de jeito nenhum. O Monge e o Executivo. Li várias vezes, que ali você aprende a servir. Então é um livro para você ler, reler e saborear. Monge e o Executivo, para mim, é um livro que não só profissional de SESB, todo mundo precisa ler, para aprender essa visão de servir as pessoas. Vai, maravilha. E qual famoso te inspira? Barack Obama, tanto que é certo, justo, é uma pessoa que tem postura, que se posiciona, que é duro com os problemas, por mais difíceis que foram as situações dele. Então, Barack Obama é um famoso que eu admiro muito, muito mesmo. E compartilha com a gente um conselho que alguém já te deu e que mudou a sua carreira, que te deu um up. Olha, é o que eu falei do meu pai. Eu até emociono de falar, porque tenha medo. Quando você tem medo, você respeita a regra, respeita o frio. E o meu pai já é falecido já. E foi ele que colocou isso para mim. Eu trago isso desde pequeno. Então, meu pai, que não é famoso, se fosse um famoso, ele seria um exemplo. Mas assim, tenha medo para poder fazer o que você certo. Quando você perde o medo, você começa a extrapolar os limites das coisas certas. Isso aí. E nos dias difíceis, que infelizmente, vez ou outra, aparecem na vida de alguém que trabalha com segurança do trabalho, o que você faz para relaxar nesses dias? Olha, eu gosto de andar, gosto de ficar à toa, gosto de assistir filme também, mas mais do que isso, assim, a gente precisa ter uma âncora na família. Alguém como âncora. Eu tenho, né, minha esposa, e falo assim, minha filha também, são pessoas que me ajudam e convivem com isso. E eu vou falar só um comentário que foge um pouquinho do ping-pong, mas quando você vive um acidente fatal, um acidente grave, eu entro em tudo, tudo, tudo. Então, você fica tenso. Então, você precisa de ter uma válvula de escape. Eu gosto demais de natureza, demais. Então, a gente vai fazer trekking no meio do mato, vai pra cachoeira, e tem um grupo nosso que a gente vai muito, e eu gosto muito, e assim, é mato. Andar, andar, andar e desligar de tudo. Isso é bom mesmo. E pra gente encerrar, completar a frase, segurança pra mim é... Vida.
Muito bem. Simplesmente, segurança é vida. E aí, com essa frase que resume tudo que a gente conversou, né? Porque vida é a coisa mais positiva. Vou te agradecer, João. Muito obrigada pela sua presença. Eu tenho certeza que quem ficou com a gente aqui nesse podcast conseguiu entender como que é para atuar na segurança de uma forma muito mais positiva. E certamente você acendeu muitas luzes, aí fazendo uma alusão à CEMIG, muitas luzes na vida de quem trabalha com segurança. Verdade. E o pessoal, mais do que aprender hoje, provavelmente até se emocionou. Eu segurei aqui nesse vídeo. E para você que nos acompanha, né, nosso muito obrigado pela companhia. O Conversa Segura vai ao ar terça sim, terça não. E você pode ver todos os episódios completos no nosso YouTube ou no Spotify. Também muito obrigado, João, pela aula que você deu hoje aqui pra gente. Sim. Pedro e Lê, eu que agradeço todos que estiveram aqui com a gente também. E, gente, de novo, o maior valor da empresa que eu trabalho hoje, que é a CEMIG, é o respeito à vida. Quando a gente entende isso na nossa vida particular, na sua vida pessoal, trabalhador, a gente entende assim, o quanto que é importante a gente fazer certo o que é certo. Então, gente, respeito à vida, segurança é vida. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço para todo mundo. Vamos transformar vidas com a nossa energia. Muito bom. Você deixa seu comentário aí do que você achou desse nosso episódio. E se você tem sugestão de algum novo tema, algum novo convidado para a gente trazer, manda aí também, que a gente vai fazer questão de contar essas pessoas. Exatamente. Chegou ao fim hoje mais um episódio incrível do nosso Conversa Segura. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Beijo.